nós vamos ler juntos o 24, tá bom? Então, o 23 e o 24. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. 24, todos juntos, no 3, vamos lá? Bem bonito. 1, 2, 3. Mas aquele que se gloria, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juíza e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Amém. Se você não veio semana passada, nós estamos em uma jornada sobre conhecer a Deus. E semana passada nós vimos que o conhecimento mais importante que o homem pode ter é conhecer a Deus. Você precisa entender da sua profissão, você precisa conhecer da tua família, mas a glória maior que você tem é em conhecer a Deus. Amém. Por que é importante conhecer a Deus? Só recapitulando, porque conhecer a Deus me torna sábio, conhecer a Deus aumenta a minha confiança nele, conhecer a Deus aumenta a minha atividade, eu me torno forte e ativo. Quem não conhece a Deus adora um Deus falso, porque como se eu pegar uma nota de 200, vocês lembram? Se eu pegar uma nota de 200 falso, se eu nunca conheci a verdadeira, eu vou acreditar que aquela nota de 200 é verdadeira, quando na realidade é falsa. Então, se eu não conhecer a Deus, eu corro perigo de acabar adorando um Deus falso. Outro perigo é a incredulidade, a outra coisa é a vida no pecado. E como nós devemos buscar a Deus? Com intensidade, colocando Ele em primeiro lugar, com uma oração sincera, porque Ele responde. Quantos aqui já tiveram orações respondidas por Deus? Diga amém. Através da sua palavra, Ele também se revela, e nós precisamos buscar a Deus todo dia. Oséias 3, que foi o texto lido no início, diz: Deus é o único e verdadeiro. Não é esse texto que diz, não. Prossigamos e continuemos conhecendo ao Senhor. E a primeira coisa que a gente vai ver hoje é que nós vimos que é importante conhecer a Deus. E a primeira característica de Deus é que Ele é único. Diga assim: Deus é único. Abra a tua Bíblia em Deuteronômio. João, você está com o microfone aí? Tá não, pega aí, João. Pega minha Bíblia também aqui, ó, para ter a mesma versão do telão. Deuteronômio 4:39. Isso. Por isso, hoje vocês saberão e refletirão em seu coração. É único. Deus é único. Então, com isso, preste atenção. A nossa pergunta para nós refletirmos é: existem outros deuses, por acaso? Lê lá. Lê aí. Vamos lá. Lê o texto de novo. Quantos deuses tem? Um só. Então existe outro Deus? Não. Vamos lá. Deixa eu refutar a sua ideia, Beth. Tem 10, imagina, coitada da Luana. Imagina que a Luana tivesse 10 Douglas, 10 gêmeos de Douglas. Misericórdia. Coitada da Luana. Não ia aguentar. Imagina 10 gêmeos de Douglas. Mas você sabe que todos os gêmeos, eles possuem diferenças. Mesmo que eles sejam gêmeos, todos eles têm uma digital diferente, sim ou não? Eu tenho 2 primos, o Davi e o Lucas, e eu conheço, pode passar 10 anos. Essa vez que nós foi lá em maio, acho que fazia uns 7 anos que eu não descia lá para Floripa. Nós descemos lá para a nossa família, e a gente sentou na mesa, a Gessene falou: você vai acertar? Eu acertei quem era o Davi e quem era o Lucas, porque eu convivia com eles. Só que quem olha de fora acha que os dois são iguais. Mas apesar de serem gêmeos, imagina, tem 10 gêmeos de Douglas. Mas só existe um Douglas, sim ou não? Por quê? Os gêmeos são tudo cópia. Mas só existe um único Douglas.
Pode ser que falam e dizem que existem outros deuses? Sim, dizem e falam, mas só existe um único Deus vivo e verdadeiro, e Ele é o nosso Deus. Diga amém. Não existe outros deuses. Abra aí comigo Isaías 43, 10. Isaías 43, 10. Fala aí, João. Vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor. Vocês são o meu servo, a quem escolhi, para que vocês saibam, creiam em mim e entendam que eu sou, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Aleluia. Amém. Antes de Deus houve algum? Depois de Deus haverá algum? Não existe ninguém como nosso Deus. Diga aleluia. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, uns confiam em Buda, outros confiam em Allan Kardec, mas nós faremos menção ao nosso Senhor, aleluia. Nós precisamos respeitar as demais religiões? Com toda certeza. Nós precisamos respeitar as outras convicções? Sim, nós fomos chamados para amar o próximo, e não para bater no próximo. Mas respeitar é diferente de crer. Você pode até respeitar, você respeita as demais, você precisa respeitar as demais crenças, as ideias que não são coerentes com a sua, mas a nossa crença, a nossa confiança, realmente a centralidade da nossa fé está em um único Deus vivo e verdadeiro. Diga aleluia. Deus é único, sim ou não? Sim, Deus é único. Interessante que esse nosso Deus único, ele também é três. E isso é um pouco complexo de entender, porque Deus não é como nós. Deus não é como eu e você. Vamos lá, deixa eu me orar agora sim. Deus não é como eu e você. É como, você já... Acho que tem uma música, né? Um hino que fala de tentar beber um oceano com um canudinho. Não tem um hino da harpa? Não, né? Acho que é uma música do mundo. Por você eu bebo o oceano de canudinho, né? Não tem isso? Tem. Esse hino é famoso, né? Esse hino. É. E é possível alguém beber o oceano com canudinho? Deus é tão alto, é tão sublime, que é impossível nós conhecermos plenamente. É isso que eu e você precisamos entender. Por que que a Trindade, fala assim, a Trindade é mistério. Que nem pentecostal. É mistério. Trindade é um nome que o homem colocou. Se você for procurar na Bíblia, não está escrito assim, ó, Trindade. Não existe esse nome na Bíblia. É o homem que, para tentar compreender Deus de uma melhor forma, ele colocou esse nome. Então, Deus, ele é um, mas ele também é três. Isso é como tentar beber um oceano de canudinho. Você não consegue, porque Deus é muito alto. Em Romanos, e aquela canção fala, né? Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? A canção que a gente cantou aqui agora, como que é a segunda parte mesmo, que fugiu da mente? Não, mas desse que nós cantamos agora, porque dele, por ele, para ele. Com profundidade das riquezas, da sabedoria do Senhor. É muito profundo, meu Deus. É muito profundo o conhecimento de Deus. Não há possibilidade de uma mente limitada como a minha e como a sua, compreendê-la em sua totalidade. Por isso, a vida eterna, por isso, lembra que semana passada eu falei isso? A vida eterna é conhecer a Cristo. Por isso que o céu não vai ser chato, porque nós vamos conhecê-lo eternamente. Aleluia. E Deus, ele é único, mas ele é três. Vamos abrir lá em João 14, 16 e 17. João 14, 16 e 17. Tá. Se você quiser virar mais um pouquinho, tá bom? Pode ler, João. 16. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará um outro consolador. Segura. Jesus está orando ao Pai, que vai dar o Consolador. certo. Vai lá. A fim de que esteja com vocês para sempre. 17. É o Espírito da verdade,
que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará em vocês. Aleluia. Olha essa cena. A Trindade está ali reunida naquela oração. Deus é o Pai, Deus é o Filho e Deus é o Espírito. E os três são Deus. Olha aquela cena. Jesus orando ao Pai para que o Consolador seja enviado. Jesus falando com o Pai, intercedendo para que o Consolador fosse enviado para nós. Aleluia. Olha isso, que lindo. Eu não sei você, mas eu fico maravilhado com esse texto. Vocês o conhecem porque ele habita com vocês e estará com vocês. Aleluia. Deus é tão grande, mas ele não escolheu o pôr do sol para ele habitar. Deus é tão grande, tão lindo, mas ele não escolheu a Igreja Batista Boas Novas, ele não escolheu a Igreja Evangélica de Dracena, ele não escolheu a tua casa e a minha casa para habitar. Sabe onde ele escolheu para habitar? Dentro do meu e do teu coração. Aleluia. Deus é grande, Deus é alto, Deus é sublime, e ele escolheu morar. Mas, e se manifestam de forma diferente, mas os três são a mesma coisa. Eu lembro quando eu era mais novo, eu ficava orando assim, tinha uma época que eu ficava orando, aí eu ficava falando só Jesus. Eu falei, meu Deus, eu acho que o Espírito Santo vai ficar com ciúme. Eu acho que eu tenho que começar a orar para o Espírito Santo. Aí eu voltava. Aí eu pensava, meu Deus, mas eu não estou falando para o Pai. Aí eu ficava nessa coisa de adolescente, eu ficava pensando assim, meu Deus, mas... E aí, eu acho que o que melhor traduz isso, você que está em casa, você está conseguindo ver, e você que está aqui também, é a água. Para mim, do mais jovem, do Alisson, até o mais velho, consegue entender como que Deus é 3 em 1. Ó, vem comigo, Alisson. Isso aqui é água, Alisson. E o gelo é água? Aqui não tem água quente, porque senão ia queimar minha mão, logicamente. Mas quando a água está na chaleira e sai o vapor, é água sim ou não? As 3 coisas são água, sim. Só que elas são de formas diferentes. O gelo é sólido, a água é líquida e o vapor é vapor, né? Gasoso. Fugir da aula de ciência. Os 3 são... Meu Deus do céu, é química, né? Tá feia a coisa. Deixa eu ler a Bíblia que é melhor, né? Não é melhor? Os 3 são água. Só que cada um se manifesta de uma forma diferente e cada um é distinto, mas os 3 são um. Então Deus é único, mas o Deus é Pai, o Deus é Filho e o Deus é Espírito. Pega lá comigo Gênesis 1, 26. Pega lá, João, por favor. Gênesis 1, 26. Ali é a primeira menção clara desse Deus que é 3 em 1. Gênesis 1, 26. E Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Até aí. E Deus disse. Ué, mas Deus diz façamos? Como que isso acontece? Ué, Deus disse façamos, por quê? A Trindade estava manifesta na criação, aleluia. Deus disse para o Pai, Deus disse para o Filho, Deus disse para o Espírito, os 3 em união, os 3 em unidade, diz, façamos o ser humano conforme a nossa imagem, aleluia. Por isso que a gente precisa desse contato, por isso que a gente está sofrendo tanto nesse tempo. Por quê? Porque Deus, ele é um ser coletivo. Deus é um, mas ele é 3 ao mesmo tempo. Por que que é tão difícil esse tempo para nós? Porque nós gostamos de comunhão, nós gostamos de estar junto, de comungar, de comer um churrasquinho, de estar na igreja abraçando. Por quê? Porque Deus disse que nós somos a imagem e semelhança dele. Aleluia. Ele colocou essas características dentro de nós. O Pai, o Filho e o Espírito. O gelo, a água e o vapor. As 3 coisas. Deus é 3, mas ele é um. Deus é único. Amém? Deus é único, mas ele, ao mesmo tempo, é 3. Isso, a gente não consegue compreender tudo, mas a gente tem uma noção melhor com isso aqui. Olha o que diz Romanos 11, 34. Se eu não me engano, é a canção, né? Pois quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Quem somos nós
Quem conhece a mente de Deus? Só Ele mesmo é que conhece. E olha em Marcos capítulo 1, esse o João vai ler para nós. Marcos capítulo 1, versículo 9. Marcos 1, 9. Você está folheando a Bíblia, isso mesmo, couro come. Marcos 1, 9. Até o 11. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré, da Galiléia, e foi batizado por João no rio Jordão. Logo ao sair da água, Jesus viu os céus se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio uma voz dos céus que dizia: Tu és meu filho amado, em ti me agrado. Aleluia! Olha a Trindade se manifestando na terra. Olha que coisa maravilhosa. O Filho indo para o batismo, o Filho indo se batizar com João, e aí veio do céu, o Espírito Santo é uma pomba? Não. Está dizendo, como, volta o 10 ali, Lu, por favor. Como, descendo como pomba. O Espírito Santo não é uma pomba. O Espírito Santo é Deus. E aí, o autor, é como se o autor nunca tivesse visto algo daquela forma, e o que mais se assemelhou a isso foi uma pomba. Então ele diz, o Espírito desceu sobre Jesus como uma pomba, e olha só, imagina a cena, Jesus ali, sendo batizado, e de repente o céu se abre, o Espírito desce, e o Pai fala, esse é meu Filho amado, em quem tenho prazer, aleluia. Deus é três, mas Deus é um. Deus é o Pai, Deus é o Filho, e Deus é o Espírito. Não são três deuses, não são três deuses, é um Deus só, amém? Um Deus só, de três formas diferentes, e os três são iguais, diz assim, os três são iguais. Às vezes a gente fica pensando assim, oi, coitadinho de Jesus, né? Jesus morreu na cruz, Jesus sofreu, né? Jesus assumiu a forma de servo, né? Jesus é o menor dos três, né? Jesus, Deus é o Pai, né? O Pai dos pais. Aí o Jesus está lá embaixo, o Espírito está ali no meio, de jeito nenhum. Os três são iguais com formas diferentes. O Pai é o Pai, o Filho é o Filho, o Espírito é o Espírito. E os três são Deus. Às vezes a gente fica pensando assim, tadinho de Jesus, mas na real é tadinho de nós que não consegue entender. Jesus, ele morreu como um cordeiro, sim. Ele sofreu, ele padeceu na sua alma. Ele foi entregue como uma ovelha muda no matadouro. Mas ele ressurgirá como leão da tribo de Judá, e todo joelho se dobrará, toda língua há de confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Ateu, espírita, kardecista, todos eles irão se dobrar, querendo ou não, e dirão, Jesus Cristo é o Senhor, aleluia. Todos se dobrarão no dia do juízo final, não haverá sombra de dúvida, o Filho, o Pai, o Espírito se manifestarão, e todos os governantes, todos os pensadores se dobrarão diante do Senhor, aleluia. E os três são perfeitamente iguais, não tem um que é maior e um que é menor, um que faz isso, não. Os três são iguais, o Pai, o Filho e o Espírito. E a última coisa, tem muitas coisas que a gente pode falar sobre a Trindade, mas a gente vai falar mais semana que vem também. E a última coisa, que a Trindade é um convite ao relacionamento. Abre em Atos, capítulo 17, versículo 24. Se você tem caneta, grifa, quero te encorajar novamente, traga um caderninho, se você não tem caderno, se gosta de anotar no celular, anota no celular. Terça-feira que vem, rasta mais um para vir com você. Nós vamos caminhar conhecendo a Deus e fazendo Deus conhecido, esse é o nosso propósito. Atos 17, 24 até o 28. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra,
Não habita em santuários feitos por mãos humanas. Aleluia. Nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo Segura, mais. João, segura. Volta ali. Deus não é servido por quem? Por mãos humanas. Deus, como se precisasse de alguma coisa. Deus precisa de alguma coisa? Não. Pois Ele é quem dá a vida, a respiração e tudo mais. Deus não chegou um dia assim, ó, e pensou, vai estar tão carente aqui, vamos criar um homem lá para nos adorar? Deus não é egocêntrico, Deus não é alguém que está lá sentado no trono carente, assim, implorando para que você o adore. Deus não é aquele, não, se eu não orar, Deus não vai se mover. Não, se eu não adorar, Deus, quase que Deus que precisa de você. Tem umas pessoas assim, não tem? Deus, né? Misericórdia. Deus, o Pai, o Filho e o Espírito, eles desfrutam de uma comunhão intensa e plena, desde o princípio, que eles não precisam de coisa nenhuma. Quem precisa de Deus é eu e você, aleluia. Deus, de verdade, Deus não precisa de nós. Quem precisa de Deus somos nós, aleluia. Olha o versículo 26. De um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra. Então, de Adão, ele fez todas as nações, certo? Ele fez todos a partir de um. Vai lá. Havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Então Deus, ele estabeleceu, ele fez a partir de Adão todos os seres humanos. E aí ele estabeleceu o tempo e aonde eles iam habitar. Qual foi o dia do seu nascimento, Regina? 4/12 de 87. Dia 4/12 de 87, já estava lá no plano de Deus que a Regina ia nascer, aleluia. No dia do teu aniversário, Deus planejou aonde você nasceria, o tempo, o limite da sua habitação. E olha o propósito, vê o versículo 27, olha que lindo. Para buscarem Deus. Olha só, Deus criou o homem para quê? Para buscarem. Deus não criou você para casar. Deus não criou você para ficar rico. Deus não criou você para ter uma empresa, ter um nome. Deus criou você essencialmente para buscar a Ele, aleluia. Você está procurando assim, qual é o meu chamado? Qual é o meu propósito? Buscar a Deus. Claro que é da vontade de Deus você casar, claro que é da vontade de Deus você ser rico, claro, cuidado, hein, cuidado. Claro que é da vontade de Deus você ter um nome a prezar, claro que isso tudo é da vontade de Deus, sim ou não? Em Tiago diz assim, aquele que tem riqueza é para servir aos outros. É importante, a gente precisa de pessoas para ajudar. Lá a nossa obra no Maranhão, misericórdia, os caras, nós vamos lá, já tem 6 jovens certinho, comprada a passagem, aleluia. Nós vamos levantar uma oferta aqui para ajudar aquele povo lá, e a gente precisa de pessoas para se disponibilizar, ser generoso, mas o principal, qual é o principal? Qual é o principal propósito da tua vida? É buscar ao Senhor, aleluia. E olha só como Deus facilita as coisas, olha só. Continua, João. Porventura, tateando ou possam achar ainda que não esteja longe de cada um de nós. Deus criou o homem para buscar a Deus. Mas se porventura, você já ficou no escuro, sim ou não? Quando dá apagão, o que você faz? Sai caçando tudo, vai batendo todas as coisas, até que... Primeiro lugar, vamos ver se todo mundo é assim. Primeiro lugar, você vai lá na gaveta da cozinha, certo? Isso, pega a vela, o fósforo... E vai acender, sim ou não? É lá. Não pode mudar desse lugar, em nome de Jesus. Não sei quem inventou isso, mas é lá. Se der apagão, é lá. E você vai tateando, você vai trombando. E você vai acabar achando, porque você conhece a sua casa. Não é verdade? Então Deus, olha só como Deus é grande, Deus é alto, Deus é onipotente, onipresente. Mas se o homem ainda, ele estiver meio perdido, estiver meio no escuro, ele ficar batendo nas coisas, ele se faz encontrado, aleluia.
Deus não está lá no alto, lá em cima, nas nuvens, tem que fazer e acontecer, e está lá em Jerusalém para buscar a Deus, lá no Monte Sinai. Não, não, não. Deus está aqui nessa noite, aleluia. Ele não está longe de cada um de nós. Por isso, a Trindade, ela é um convite ao relacionamento. Deus te convida a se relacionar, a buscar Ele todos os dias. Olha Salmo 8, 3 e o 4, e eu já estou chegando no final. Salmo 8, 3 e 4. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites? Aleluia! Quando eu olho para o céu, eu vejo a imensidão, eu vejo o tamanho, eu vejo o universo. O que Davi está dizendo? A terra é grande. E quem somos nós na fila do pão, não é verdade? Nós somos como o vermezinho de Jacó, nós somos uma coisa pequena, uma coisa ínfima. Olha o tamanho da terra, olha o tamanho do universo, olha o tamanho de Deus. Mas Deus, Ele se lembra de cada um de nós. Deus, Ele visita cada um de nós. Deus, Ele está aqui nessa noite. Deus está quando você fecha a porta do teu quarto e vai orar ali. Deus está, porque Deus não é um Deus de longe. Deus é um Deus de perto. Deus não é o Deus do pastor Mateus, do pastor João, da pastora Beth, do pastor Jetro, do seu Aparecido. Deus é o seu Deus. Deus é o meu Deus. Aleluia. Deus é pessoal, é um convite para o relacionamento. E por último, Mateus 11, versículo de número 29. Aleluia. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Aleluia. Fica de pé no teu lugar, se você puder. Deixa o versículo aí, Lu. Olha como Jesus, o homem que dividiu o tempo entre antes e depois. O tempo é dividido antes de Cristo e depois de Cristo. O homem que dividiu o antes e o depois, dividiu o tempo. Colossenses capítulo 1 diz que nele habita a plenitude dos tempos, habita nele. Ele, por meio dele, para ele, todas as coisas foram criadas. E olha o que ele diz para mim e você. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Olha que lindo. Parece que eu vejo Jesus sentado e dizendo assim: vocês querem me conhecer? Senta comigo aqui. Você quer me conhecer? Você quer me buscar? Você quer me encontrar? Bate na porta. Senta comigo, abra a Bíblia, ora no teu quarto. Por quê? Porque Ele não está longe de cada um de nós. Ele não está lá na China. Ele está aqui hoje, Dracena, 20 horas e 50 minutos. Ele está aqui, disposto a sentar e falar: eu estou aqui, aleluia. Buda, ele tem os seus livros e ele deixou os seus ensinamentos. Allan Kardec deixou os seus livros e todos os seus ensinamentos. O rei Arthur, grande rei, deixou os seus ensinamentos. Cada um, Aquiles, deixou a sua guerra, cada um deles, mas todos eles hoje estão enterrados. Hoje eles já viraram matéria e pó. Mas o nosso Deus, o único vivo e verdadeiro, Ele não está morto. É o único que quando você abre a palavra, Ele se manifesta. Quando você fecha seus olhos e ora, Ele te responde. É quando você canta, adora, louva ao Senhor, Ele está presente. Allan Kardec ficou lá atrás. Estão todos mortos, sepultados. Mas ao terceiro dia, o Jesus vivo, verdadeiro, Ele ressuscitou. A morte não pôde detê-lo. Não, não, não. O pecado, os romanos, ninguém pôde detê-lo, porque Ele é o Senhor da vida, aleluia.
Feche os teus olhos e comece a adorar conosco. E clame ao Senhor, busque ao Senhor. Feche os teus olhos e busque a Deus, porque Ele está presente aqui. Ele é um Deus de perto, Ele está nesse lugar, Ele habita no teu coração. Não é nesse templo, não é na canção, não é no violão. Deus está no teu coração. Deus é três, mas Ele é um. É o Pai, o Filho e o Espírito. Estão todos reunidos, aleluia. Luz do mundo, vieste à terra pra que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Adorar-te. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer Ele é o teu Deus, que és meu é o teu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde vieste à terra que criaste. esse é o teu propósito, adorar a Ele. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para o Senhor se revela a nós cada dia mais, ó Pai. Queremos te buscar e prosseguir em conhecer ao Senhor, ó Deus. Que nas palavras ditas na tua palavra, na Bíblia, possamos te conhecer e te encontrar, ó Deus. O Senhor disse que o Senhor, ó Deus, se nós o buscássemos de todo o nosso coração, o Senhor seria encontrado por nós, ó Pai. Leva os teus filhos a cada dia mais buscar ao Senhor, a buscar conhecer, a buscar uma intimidade na oração, na leitura da palavra, a te adorar de todo o coração, meu Deus. Leva-nos a esse lugar, Jesus, de te adorar e te buscar, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Dê uma salva de palmas a Jesus. Vim para adorar. Você que tem o dízimo pode entregar. Vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca
Deus, eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém, amém. Continue a buscar conhecer a Deus lá na tua casa, amém? Meninos, e eu termino com essa frase que é linda: meninos querem ser homens, homens querem ser reis, e reis querem ser deuses. Mas só um Deus se fez menino por amor de um monte de outros meninos, aleluia. Esse é o nosso Deus, um Deus de perto e não de longe. Deus abençoe a tua casa, a tua família, você que está fazendo a célula familiar, a gente já vai mandar já os estudos. Se você não está fazendo, faça junto com os teus filhos, faça você e o marido, faça você sozinho lá na sua casa, mas reúne a família, incentive todo mundo, porque é um tempo de bênção, amém? Deus abençoe você, toda a sua família, e até mais.